Olá, esse é um vídeo de apresentação do projeto de iniciação científica realizado no período de 2020 a 2021, intitulado Estruturas Coerentes Lagrangianas em Fluxos Sanguíneos. Ele foi orientado pela professora Adriane, do Instituto de Física da UNB. Neste trabalho, estudamos estruturas coerentes lagrangianas, as LCS, em fluxos sanguíneos. Ao avaliar o fluxo sanguíneo com a LCS, é possível caracterizar as propriedades de mistura caótica que geralmente existem em qualquer sistema dinâmico. Há uma série de interpretações individuais de estruturas coerentes, incluindo pontos de vista euleriano, as OECS, que são as eulerianas objetivas, e lagrangiano, as LCS. A descrição lagrangiana dos fluidos pode nos fornecer uma definição consistente de estruturas em fluxos turbulentos. O seu papel na criação de padrões coerentes talvez seja mais facilmente observável em fluxos de fluido. Aplicar esse conhecimento para investigar consequências de problemas cardiovasculares é muito importante, uma vez que são a primeira causa de morte natural no mundo desenvolvido. Abordagens matemáticas mais recentes identificam as LCS por meio de sua influência na deformação do fluido. Essas estruturas formam um esqueleto robusto da dinâmica das partículas, com enorme índice de atração, repulsão e cisalhamento. Usamos métodos numéricos para calcular fluxos sanguíneos e para entender as estruturas lagrangianas em um caráter de revisão. Aqui estamos interessados nas trajetórias de partículas traçadoras adveccionadas pelo campo de velocidades do fluido, com foco no particionamento do fluido em um fluxo 2D em regiões com comportamento dinâmico diferente. Para isolar essas regiões, seleciona-se uma grade suficientemente densa dessas partículas traçadoras passivas. Com a evolução temporal do conjunto de condição inicial, há a formação de seções transversais de regiões dinâmicas. Um dos modos mais comuns para detectar LCS é através do cálculo do expoente de Lyapunov de tempo finito máximo. Ele mede a separação de partículas infinitesimalmente próximas ao longo de um intervalo de tempo t finito, identificando as barreiras de transporte de partículas. O estudo de como as variedades evoluem, como uma mancha de tinta num fluxo, evidencia a formação dos chamados conjuntos caóticos. A região desses conjuntos caóticos aprisiona partículas e filamenta o fluido, aumentando o tempo de residência e a tensão de cisalhamento para as partículas. Isso tudo contribui para a ativação e deposição das plaquetas em certas regiões. Como resultado, foi possível observar a formação de estruturas coerentes, linhas bem definidas que criam barreiras de transporte, influenciando essa aglomeração de partículas e possível ativação e deposição plaquetária. Ao localizar-se a formação dessas estruturas coerentes, é possível inferir sua influência no enfraquecimento do vaso e na evolução da doença estudada, no caso da aplicação para o fluxo sanguíneo. Foram testadas algumas propostas de programas de LCS para diversas geometrias, e também foram analisados e reproduzidos resultados da bibliografia para aneurismas. Aneurisma é quando há um enfraquecimento das paredes venosas, o que leva a uma dilatação anormal desse vaso sanguíneo. Também observamos a formação e a evolução dessas estruturas coerentes com o avanço da doença. Identificou-se a formação de padrões coerentes e relativamente robustos nesses fluxos, sendo possível, inclusive, criar um esqueleto simplificado da dinâmica geral do sistema. Com a evolução temporal do conjunto de condições iniciais, há a formação de seções transversais de regiões dinâmicas e observa-se um alongamento local do fluxo, indicando uma instabilidade causada por partes dos limites das LCS, e a formação de estruturas filamentares. Continuar o trabalho sobre o fluxo sanguíneo, mas agora analisando estruturas coerentes lagrangianas, nos fornece uma maior compreensão sobre a geometria do fluxo, indicando barreiras e tendências de movimento coletivo e nos livrando de incertezas relacionadas a trajetórias individuais de partículas. Obrigada.